Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta retomada Povoamento da América. Junto conosco, professor Natan, fazendo a interpretação de Libras. Bora lá, vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Se embarque nessa aventura, segura-se na poltrona aí. Olha só. Identificar as hipóteses arqueológicas sobre o povoamento da América. Ô, professor, já começou difícil essa palavra aí. A arqueologia sempre tem trabalho de escavação. Né? Todo esse estudo de descobertas vão alimentando e trazendo novas teorias. Nós temos 3 fortes teorias hoje. Pode ter a quarta daqui 10 anos, daqui 20 anos, mas no momento, nesse exato momento, existem 3 grandes teorias. Vamos ver quais são elas. A primeira, chamada Estreito de Bering, ou passagem de Bering, teoria de Bering, tem várias formas, mas está relacionado ao Mar Bering, por causa de um navegador, passou por aquela região, século XVII, século XVIII, e ele acabou recebendo como homenagem aquela região, Mar de Bering, por causa desse navegador. Está ligado, olha que bacana essa imagem de satélite. Esse é o Mar de Bering, tem 2 ilhas, impressionante, bem no meio, inclusive, dá uma distância de 90 km, 90 quilômetros só, é um mar, é um corredor, né, que distancia, ou melhor, fronteira entre o Alasca, a América e a Ásia, a Sibéria, Rússia. Você saberia dizer como os seres humanos vieram parar na América? Você conhece as diferenças das 3 teorias sobre o povoamento da América? A arqueologia trabalha com 3 explicações, como o professor Roberto comentou. A primeira, Estreito de Bering, a segunda, a rota malaio-polinésia e a terceira, África-Brasil. As principais diferenças entre elas são datações, localidades. O Estreito de Bering tem datação de 12 a 13 mil anos, na região do Alasca. Já as outras 2, na América Latina, a malaio-polinésia, na costa chilena, trabalha entre 15 a 17, e a África-Brasil é aquela, incrível, trabalha com 50 a 100 mil anos antes de Cristo, a presença humana no Brasil. Na América, melhor falando, na região do Piauí, quando a Niede Guidon, a arqueóloga brasileira, fez essa grande descoberta. Não foi fácil, até hoje é uma grande batalha, uma grande polêmica, inclusive, para que se aceite a teoria que o Brasil é a primeira região que foi povoada na América. Antes que o Estreito de Bering nos Estados Unidos, claro que os arqueólogos, que a ciência americana não aceitou tão fácil, perder esse posto, e todo esse turismo que havia com a região da cidade de Clovis, por isso que a cultura de Clovis, que foi encontrada, pontas de lança, pinturas rupestres que estão relacionadas a esses caçadores de mamutes que passaram pelo Estreito de Bering e povoaram a América do Norte. Aí nós temos outras histórias que relacionam com a presença do Brasil muito antiga. Por exemplo, a famosa história da Luzia. Luzia, professor? Quem que é essa? Então, aqui tem a reconstituição dela, é um fóssil, fizeram esse nome em alusão a Lucy, aquele esqueleto de uma Australopithecus encontrado em 1974 na África, aí em homenagem a Lucy deram o nome de Luzia. Por enquanto, o esqueleto mais antigo encontrado no Brasil, de 13 mil anos antes de Cristo. O susto que levaram, na verdade, dos descobridores, dos arqueólogos, dos cientistas, dos especialistas, é que quando foram fazer essa reconstituição gráfica, quando surgiu tecnologia para isso, levaram um susto, porque pegaram aqui o crânio, fizeram a reconstituição, olha como que seria a Luzia vivendo no Brasil há 13 mil anos atrás. Professor, mas é uma africana? Ela é negra? Exato. Como que uma africana veio parar no Brasil há 13 mil anos atrás? Então isso acabou fortalecendo a teoria da Niede Guidon da África-Brasil, sobre a presença de africanos que povoaram o Brasil há muito, muito tempo atrás, há 50 a 100 mil anos atrás. Você considera que estudar as principais teorias de povoamento da América é valorizar a história do nosso país? De que forma estudar o povoamento da América está relacionado com os ancestrais dos povos indígenas? Estudar a teoria de povoamento da América possibilita uma discussão de como os ancestrais dos povos indígenas vieram à América, muitos anos antes,
desconstruindo o discurso português. Ah, nós descobrimos o Brasil em 1500. Que descobriu? Como que você descobre um lugar que tem mais de 5 milhões de almas vivendo na região brasileira? Afinal, é muita gente que já vivia, né? Em 1500, quando chegaram a frota de Pedro Álvares Cabral. Será que eles descobriram o Brasil? Como que se descobre o Brasil em 1500, se já tinha 5 milhões de pessoas morando aqui? Quem que realmente descobriu o Brasil? A Luzia é um dos parentes. Vamos lá para a primeira teoria. Estreito de Bering fica então no Alasca e a Sibéria, né? Estados Unidos e Ásia. Aqui estaria Estados Unidos, Alasca. Aqui estaria então a região, né, do Alasca. Pegando aqui esse corredor, tem duas explicações, mas elas usam a mesma datação, aproximadamente 12 a 13 mil anos antes de Cristo. Esse corredor de mar, chamado Bering, ele iria se congelar em um determinado período glacial, antes, entre 30 a 60 até 12, até 10 mil anos atrás é o período glacial, um período que a temperatura no mundo estava mais abaixo, então determinado período esse mar congelava e seria possível, né, se passar. A outra explicação por Estreito de Bering é que o próprio mar de Bering estaria mais baixo por causa da era glacial, né, porque está congelado o mar. Então, o nível do mar era mais baixo, havendo a presença, inclusive, de outras milhares de ilhas, não somente aquelas duas que o professor Roberto mostrou no início desta aula. Acontece que daí, então, o nível do mar, somado a esse corredor de gelo que o mar congelava, seria possível que caçadores de mamutes passassem naquela região para viver e acabaram povoando ou trazendo as primeiras pessoas, os primeiros seres humanos para o continente americano. Essa é a explicação. No entanto, esse aqui é inclusive um esqueleto de um mamute colombiano, Museu da Geórgia, na Califórnia, Estados Unidos. Então, só para vocês entenderem por que vieram para cá, não vieram para curtir, não. Ah, vou curtir um pouquinho ali o Alasca. Não, vieram porque eles precisavam sobreviver. Vieram atrás de alimento, são nômades, são caçadores. Ou migra ou morre o grupo, então eles têm que migrar. E nessa migração acabaram povoando a América. Copie em seu caderno a pergunta e responda como a teoria do Estreito de Bering explica o povoamento da América. Explica de certa maneira. Tem outras milhares de perguntas que daqui a pouquinho nós trazemos para vocês. Bora lá? Voltei. Vamos corrigir juntos? O Estreito de Bering é um corredor de mar que faz a fronteira de 90 km entre a Ásia, a Rússia e a América do Norte, Alasca.
A teoria seria antes do término da última glaciação, 10 mil anos antes de Cristo. Na verdade, 12 a 13. O nível do mar de Bering era mais baixo e havia um corredor de terra, possível de atravessar. Corredor de terra, pequenas microilhas. Como também, por causa de ser o período glacial, a outra explicação é que faria um corredor de gelo, o mar congelaria em um determinado período do ano. Ou poderia ser congelado, como o Sr. Roberto explicou, tornando-se uma passagem para caçadores de mamutes na região. Tá, mas por que a teoria de Bering não explica todas as questões relacionadas ao povoamento da América? Porque na costa chilena tem presença humana de 15 a 18 mil. O estreito de Bering é de 12 a 13. No Piauí, nós temos pinturas rupestres com 15 mil anos de idade, 14 mil. Só a pintura já ganhou da teoria do Bering. E, inclusive, lascas de carvão, marcas de carvão nas cavernas do Piauí, no Parque Nacional da Serra Capivara, com mais de 50 mil anos de idade. Muito mais, ou seja, o Estreito de Bering não pode ter sido a única rota de seres humanos, de caçadores que povoaram a América. Tem que ter outras teorias. Aí os cientistas começaram a ter que buscar novas descobertas, novos estudos. Claro que os arqueólogos dos Estados Unidos, dor de cotovelo, não curtiram nem um pouquinho essa história de ter que perder o único acesso da população humana pela América, que eles povoaram os Estados Unidos primeiro. Claro, é turismo, é um monte de coisa em cima, julgando aí. E claro que é um pouquinho de ego também, americano, também. Aí o que aconteceu? Aconteceu que com o tempo não adianta, né? A ciência vai bater, vai ter discussões, vai ter polêmicas, vai ter embates, debates, inclusive. Chega uma hora que as descobertas começam a virar grandes teorias e irrefutáveis. Ou seja, impossível de você dizer que aquilo não era real. Que não era real a presença no Piauí de 50 mil anos. Que não era real a presença de Monte Verde na costa chilena de 18 mil anos. Então, só aí começa a tirar o foco do Estreito de Bering como a única rota do povoamento da América. Eu vou apresentar para vocês agora a segunda teoria, Malaio-Polinésia. Aqui estariam, então, pequenas ilhas, né, da Malásia. Também aproveitaram o período glacial, que tinha um nível do Oceano Pacífico, que está atrás, aqui está o Brasil, costa chilena. Eles aproveitam que tinha a presença, o nível do mar estava mais baixo, presença de muitas microilhas, para que pequenas embarcações viessem, e são verdadeiros aventureiros, né? Embarcar numa pequena embarcação mesmo, estou falando uma jangadinha ali com 2, 3 dentro. Pensa, e começarem migrando essas pequenas embarcações, vindo parar na costa chilena. É tipo assim, bateu aqui a fome, não tem o que fazer, acabou toda a comida na região, ou a gente sai daqui ou todo mundo morre. Então vamos entrar no barco. Mais ou menos isso. E vai ter que dar um pulo, vai ter que sair. O sítio de Monte Verde, na costa chilena, é o local encontrado com a presença humana. Tem presença humana, pontas de lança, fragmentos de ossadas de seres humanos com mais de 15 mil anos de idade nessa região. Foram encontradas regiões de Monte Verde, que o Roberto explicou, ferramentas líticas com 14, 15, até 18 mil, e tem estudos ainda para comprovar, sendo ainda estudado com datações, carbono 14, estudo de profundidade arqueológica, que fazem as datações, com mais de 30 mil anos. Então pode ser mais antigo, mas quase o dobro do Estreito de Bering. Está aqui a costa chilena, a região ali de Monte Verde, onde foram encontradas datações de 15 a 18 mil anos antes de Cristo. É com vocês de novo. Copie a pergunta em seu caderno e responda. Por que a teoria malaio-polinésia derruba a afirmativa de que o Estreito de Bering foi a única passagem que existiu do povoamento da América? Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei! Bora lá? Vamos corrigir juntos. Teoria malaio-polinésia explica o povoamento com pequenas embarcações vieram pelo Pacífico, Oceano Pacífico, e chegaram à costa chilena em 14.000, tem datações de 15, 18 e estudos que tentam comprovar a presença humana na costa chilena, na região de Monte Verde, de 30.000 anos antes de Cristo. Está sendo estudado ainda. O que é isso que está sendo estudado, professor? Laboratórios, convenções, discussões, debates arqueológicos. Tá lá, a ciência está lá. Estão estudando, é uma região, um sítio lá, bem bacana. A teoria apresenta a presença humana mais antiga que a teoria do Estreito de Bering, que usa a datação de 12.000. Portanto, o Estreito de Bering não foi a única rota de povoamento da América. Professor, eu estava pesquisando na internet, encontrei a rota de povoamento do Estreito de Bering com 15.000, é verdade? Olha, na internet vocês vão encontrar um monte de coisas. Né? Tem que ter muito cuidado, inclusive, como pesquisar, como fazer os seus estudos. Não vai assim tudo, primeira coisa que você encontra na internet, vai colocando como verdade, não. Porque é um universo digital assim, Deus livre, né? Totalmente autônomo, independente, qualquer um escreve o que quer, mas pelo menos nos livros de história, mais aprofundado, com embasamento científico, com estudos dos historiadores, dos arqueólogos. A datação do Estreito de Bering é 12, e só o de Monte Verde já é de 14. Então, a costa chilena é mais antiga que o Estreito de Bering. Agora vamos para a próxima teoria, a terceira e última, até agora. Pode ser que surjam novas descobertas. Por enquanto, é a teoria África-Brasil. É a mais antiga... Aê! É a mais antiga forma de explicação, a mais antiga teoria, né, que explica a mais antiga presença humana na América. E é no Brasil. Aê! Região do Piauí, meu sonho conhecer, Deus o livre. Parque Nacional Serra da Capivara. Um nome muito importante, Mied Guidon, arqueóloga desde a década de 70, trabalhando firme lá, viu? Pensa. Hoje, e ela está viva ainda. Foi fundamental para suas descobertas, pontas de lanças com mais de 24.000 anos de idade. 24.000 anos. Só as pontas de lança já ganharam do Estreito de Clovis, do Estreito de Bering, né, da região de Clovis ali e do Monte Verde. Marcas de carvão dentro das cavernas dos caçadores para fazer a sua alimentação, para fazer ali o alimento, né, da caça, né, para cozinhar a caça, com mais de 58.000 anos de idade. Como isso, professor? Pois é. Primeiro que a gente fala em Piauí, já lembra assim, né, uma região seca, como vocês estão vendo aqui na imagem, caatinga pura, né, isso aqui é o símbolo do cartão postal do Parque Nacional, né, que é a pedra furada, por causa de uma pedra furada mesmo, vários paredões assim, mata bem seca, árida, mas claro, hoje, mas no período glacial, nossa, tinha uma mega fauna ali, flora, uma mata muito rica, e por isso que os caçadores foram para aquela região. Foram viver ali, não era para passar fome na Caatinga, não. É porque realmente modificou-se o clima a partir de 10.000 anos antes de Cristo. Né? Houve essa modificação, aumenta a temperatura, tinha essa mata no Nordeste, desaparece e transforma-se em Caatinga, e o que não tinha surgiu, que é a floresta amazônica, com o aumento da temperatura e a umidade da região, perfeito clima e localidade, transformou-se em floresta amazônica. 10.000 anos, então, a floresta amazônica tem. Que bonita, professor, geografia. E aí, professor? Aqui está a nossa Mied Guidon. Você sabe que eu sou apaixonadíssimo por ela, né? A história dela, né? Puxa, me identifico muito por ser uma mulher guerreira e que transformou a história do mundo. Olha que bacana. Ela faz suas descobertas, presença humana, com marcas de carvão, como o professor Roberto explicou, que eram de fogueiras, né? De 58.000 anos, armas de caçadores com mais de 24.000 anos. Claro! Aqui, ó, no auge, na década de 80, que ela estava ali fazendo as descobertas, as escavações, os arqueólogos americanos ficaram doidos. Falaram assim, não, isso é um absurdo, essa mulher é doida. Falaram desse jeito, não foi fácil para ela. Foi muito polêmica, porque mudou toda a história dos livros da época e até hoje, né? Então a primeira coisa que os arqueólogos lá dos Estados Unidos falaram foi o seguinte, não, essas pontas de lança aí não é ponta de lança não, é pedra que foi rolando naqueles paredões e virou um formato que é parecido. Que absurdo, gente. Isso aí é tirar com a cara da gente. A outra, e essas marcas de fogueira, então? Não. Isso é uma árvore que estava ali do lado da caverna, pegou fogo, provavelmente foi um raio, pegou fogo, combustão espontânea. Deus do céu. E entrou na caverna ali e ficou marcado. Que isso, gente? Que absurdo. Absurdo, como diz o outro. Seu trabalho foi fundamental. Gente, olha que coisa linda. Olha o parque, olha os paredões. Museu da Natureza dentro do Parque Nacional Serra da Capivara.
Embora as descobertas em Guidon transformassem a história, houve forte resistência, como o Roberto explicou, dos arqueólogos americanos. Até hoje, ainda existe muito refutado, ainda é muito polêmico, mas assim, inquestionável, gente. Não é mais teoria assim, como diz o outro, hipótese para ser defendida já, não é mais para ser testada. Já está com computação gráfica, com teste de carbono 14, com sistemas de profundidade arqueológica, quanto mais profundo, mais antigo que comprovam essas datações. Não é achismo, não é invenção da Nied Guidon, não. Copie a pergunta no seu caderno e responda. Explique como é a teoria de povoamento chamado África-Brasil. Tá, professor, mas o que tem essa relação entre Parque Nacional e a África? Aí vem a questão. Acredita-se que o Oceano Atlântico, nível do mar mais baixo, 100 mil anos atrás, pense, 50 a 100 mil anos atrás, nível do Oceano Atlântico, entre a África e o Brasil, tinha aparecimento de várias ilhas, parecida com a do Himalaia, né, professor? Mais ou menos, a teoria é exatamente essa. Pequenas embarcações saem da África, vêm para o Brasil, datações 50 a 100 mil anos, aproveitando essas pequenas ilhas para... Claro, né, tem que tomar um pouquinho de água também, né? Vamos finalizar? Bora lá! O nível do Oceano Atlântico era mais baixo. Várias ilhas entre Brasil e África. Pequenas embarcações vieram entre 50 a 100 mil anos antes de Cristo. Arqueóloga Nied Guidon, principal defensora da teoria, baseada em suas descobertas na região do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Por que capivara, professor? Várias pinturas rupestres no parque, e um dos mais assim comuns, assim, não foi um, mas tem vários, né, de capivaras, provavelmente eram muito caçados, né, pelos caçadores lá da pré-história. Estudamos que a arqueologia trabalha com 3 principais teorias sobre o povoamento da América, que a passagem do Estreito de Bering, 12 a 13 mil, é a teoria mais popular, mas não é a mais antiga. Mas não responde todas as questões, como a presença humana na região do Piauí, com datações de 58 mil, nem na costa chilena, com datações de 15 até 18. Fechou aí? Um abraço a todos vocês. Obrigado por estar junto conosco aí mais esta aula. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve!